A Bíblia fala sobre dois homens, Nadab e Abiú, filhos de Arão, adultos, filhos de sacerdote, eram sacerdotes, entraram diante da tenda do Senhor para exercer o seu ofício sacerdotal e eles entraram com algo que a Bíblia chama de fogo estranho. Saiu fogo então de dentro da tenda, de diante do Senhor e os consumiu. Fogo com fogo. O fogo estranho diante do fogo santo fez com que os acendedores do fogo estranho morressem pelo juízo do fogo santo. Vamos falar um pouquinho sobre essa história. Olá, queridos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu preciso do seu like. Eu também preciso aí do que você se inscreva. Se inscreva aí no meu canal. Ok. Fogo estranho. No meio pentecostal, nossos teólogos pentecostais, quando querem corrigir os excessos dos nossos pentecostais, sobre músicas, pregações e comportamentos disparates em nosso meio, eles intitulam esses comportamentos, pregações e músicas estranhas de fogo estranho. Entre os reformados, o fogo estranho é sempre apontado como falsas doutrinas. Claro, aquilo que não agrada a Deus no culto oferecido a Ele, a gente já pode entender como fogo estranho. Esse trecho das Escrituras, em Levítico 10, é muito intrigante, até porque não há consenso entre os intérpretes bíblicos sobre o que seria esse fogo estranho. Eu quero alistar aqui algumas das possíveis interpretações desse enigma. Fogo estranho. Primeiro, fogo estranho é uma indicação de que as brasas utilizadas pelos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram retiradas de um outro local. Ou seja, as brasas não foram tiradas do altar do incenso, conforme ordem dada em Levítico capítulo 16, versículo 12, ainda que essa ordem se referisse ao dia do ritual da expiação. Segundo lugar, pode ser também que esses dois filhos de Arão que morreram ofereceram incenso que não eram próprios para pôr sobre o altar. Êxodo capítulo 30 nos dá as instruções sobre o incenso e como deveria ser preparado. Então, o termo fogo estranho talvez se refira ao incenso errado que foi queimado. Para reforçar esse argumento, a gente tem algumas citações aqui em português. A NTLH traduz Levítico 16:12 dizendo que Arão deveria pegar o queimador do incenso cheio de brasas tirada do altar que está na presença de Deus. Então, fortalece esse argumento, esse versículo aqui 16:12. Há também a interpretação de que os filhos de Arão ousaram fazer algum ritual, que era a atribuição exclusiva do sumo sacerdote no lugar santíssimo. E a gente vê isso em Levítico 16, a partir do versículo 12, quando tinha a função do sumo sacerdote. Antes de apontar qual das interpretações acredito ser a que mais se aproxima do que o autor sacro pretendia dizer, ou seja, Moisés, o que ele queria dizer com a expressão fogo estranho, vamos buscar algumas bases no sentido original do termo estranho com strong. Ele nos dá os seguintes significados: ser estranho, ser outro, forasteiro, estrangeiro, inimigo. Como o termo fogo estranho é traduzido em algumas versões em português? NVI, fogo profano. Bíblia judaica, fogo não autorizado. Ou seja, são pequenas considerações que eu acredito que a primeira interpretação listada aqui pode ser a mais próxima da ideia que o autor sagrado quis passar acerca do motivo que levou Deus a matar Nadab e Abiú. Se tomarmos por base apenas os possíveis significados do termo, como foram expostos aí no início do vídeo, veremos que tanto as brasas como o incenso que perfumava o ambiente eram estranhos, estrangeiros, forasteiros, era outro, dando a ideia de que algo estranho ao ambiente do culto estava sendo oferecido, ou seja, não veio do altar de Deus, não servia para Deus. Por isso, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Deus não vai receber aquilo que não veio dele para nós. Ele é tão santo que não pode receber aquilo que é terrenal, demoníaco, humano ou profano. Em princípio, a morte desses dois parece uma pena dura demais para um erro aparentemente simples.
O sacerdócio levítico estava no seu início, e se não houvesse uma pena severa para tal transgressão, a palavra dada a Moisés cairia por terra, juntamente com todo o valor do ritual, e a sensação de impunidade aumentaria naquela comunidade. Nada a ver, Deus nunca puniu, Deus nunca faz nada, então a gente pode pecar. Deus utilizou aquela forma para demonstrar quão grande é a responsabilidade daqueles que o cultuam no seu tabernáculo, no templo, onde estiverem. O mesmo fogo que desceu do Senhor e consumiu os sacrifícios, na conclusão do capítulo 9, e que foi motivo de júbilo para o povo, agora no capítulo 10, é sinal de destruição para Nadab e Abiú. Por que que eles simplesmente não se submeteram à instrução do Deus que mandou fogo para a alegria do povo? Por que que eles quiseram criar seu próprio fogo? Ou seja, fazendo diferente daquilo que Deus já tinha feito. Queridos, ofereçamos ao Senhor o culto conforme Ele nos instrui na sua palavra. Como que o culto é para a glória de Deus se eu ofereço a Deus aquilo que Ele não se agrada? Como que você vai me agradar fazendo aquilo que me desagrada? Ou seja, se o culto é para a glória de Deus, façamos aquilo que Deus diz que glorifica o nome dele. Eu estou lançando aí meu terceiro livro, Deus Fala em Levítico. Já lancei Deus Fala em Gênesis, já lancei Deus Fala em Êxodo e já estou escrevendo Deus Fala em Levítico. E muito mais detalhes de Levítico 10 estará nesse meu livro, ok? Deus abençoe, se inscreve no canal, deixa o seu like e aqui no link da descrição, aqui na descrição do canal, tem aí os meus canais de WhatsApp, Telegram, para você fazer parte dos meus grupos e a gente estudar junto. Abraço.